falar aí sobre o espaço geográfico, né, do ponto de vista urbano, né, a gente vai continuar trabalhando aqueles conceitos que a gente já trabalhou nas aulas anteriores e vamos expandir isso. Depois eu mando mais uma pesquisa para vocês, tá? Então, só para relembrar o que nós vimos na aula anterior, o espaço rural e o espaço urbano são espaços complementares, né? O espaço urbano vem crescendo muito nos últimos anos, ou seja, ele vem expandindo de acordo com a própria evolução da sociedade, evolução técnica, evolução cultural, enfim, né? O que fez com que a população do campo migrasse em peso para, digamos assim, cidade, foi, entre alguns fatores, a mecanização agrícola, aquilo que eu falei em aulas anteriores, né? Nós tivemos uma expansão, por exemplo, do espaço geográfico urbano, justamente porque as máquinas substituíram as pessoas, ou seja, substituíram os seres humanos. Então, este é um aspecto que a gente tem que levar em consideração, né? E essa relação, né, de mecanização agrícola está diretamente ligada à redução das ofertas de emprego, né? Então, você tem uma concentração de terras, né, cada vez maior na mão de poucas pessoas, né? Justamente porque muitos agricultores pequenos tiveram que sair ali do campo, né, por um fator repulsivo, né, de não conseguir acompanhar as grandes propriedades. Então, o pequeno produtor vai vender a sua terra, vai migrar para a cidade. Aquele que trabalhava no campo vai ser substituído pela máquina, vai também migrar para a cidade, né? Então, esse é um dos problemas. Outro fator de repulsão do campo para a expansão das cidades é a falta de incentivo governamental. Ou seja, é mais fácil o grande produtor conseguir um empréstimo, um financiamento para elevar a sua produção do que o pequeno produtor. Isso todo mundo sabe e é um processo de muito tempo atrás, né? Nós temos também uma outra questão importante, né? Que com esse aspecto aqui da evolução do espaço urbano, as migrações elas evoluíram, né? Ou seja, as migrações tanto internas quanto externas, né? Só para lembrar os conceitos básicos lá, imigração é aquele indivíduo que é imigrante, ou seja, ele entra num território, e emigração, ou seja, aquele indivíduo que é emigrante com E, né? É aquele que sai de um território. Imigrante entra, emigrante é aquele que sai de um território. E essa expansão do espaço urbano fez com que as migrações elas se alterassem, né? E aí a gente tem duas formas de migração, que é a migração planejada e a migração forçada. A migração planejada é aquela que o cara diz, eu não quero mais viver aqui, eu vou me deslocar e vou embora, vou vender minhas terras porque eu quero e vou viver na cidade. A migração forçada é aquele cara que vai sendo forçado aos poucos, não consegue mais sobreviver no campo e aí ele vai viver na cidade. Temos a migração provisória, aquele cara que, digamos assim, diz, eu vou, mas depois eu volto, ainda quero viver no campo. E tem aquela que é definitiva, o cara vai, fica na cidade, nunca mais volta, né? As migrações, elas podem ser divididas em diárias ou pendulares. A migração, isso é uma migração que ocorre mais dentro do espaço urbano, que é aquela migração que o cara faz, ele vai de manhã para o trabalho, volta à noite para casa. Então ele vai e volta, esse movimento de vai e volta a gente chama de migração diária ou pendular, tá? Temos as migrações que ocorrem dentro das próprias cidades, ou seja, o cara sai de uma cidade para outra cidade. Temos as migrações sazonais ou de transumância. As migrações sazonais são aquelas que ocorrem, né, ou de transumância, que seja, são aquelas que ocorrem em determinados períodos, né? Por exemplo, em Palmas tem a colheita da maçã, né, de quando em quando chega ali ônibus, né, com trabalhadores. Ou seja, no período da colheita, principalmente, esses trabalhadores vêm, desenvolvem as suas atividades, depois voltam para sua área de origem, para sua cidade de origem, sua região, enfim. Êxodo rural é o movimento da população que sai do campo em direção às cidades, né? Tranquilo. Aquele cara que vendeu a sua propriedade ou que perdeu o emprego no campo e aí foi para a cidade. Esse é o êxodo rural. O êxodo urbano é um processo que vem acontecendo aos poucos já, mas é um movimento mais atual, que é essa população que vive nos grandes centros, que cansado da violência, da movimentação, dos excessos, né, querem ir para cidades menores, ou até mesmo para o interior, né,
para fugir dessa movimentação, né? E o nomadismo, que é aquele cara que fica indo de um lugar para outro. As migrações, elas ocorrem de várias formas, né? Mas esses movimentos que ocorrem do campo para a cidade, que são predominantemente do campo para a cidade, eles ocorrem por quê? Porque a cidade, ela apresenta condições de atração, ou seja, melhores condições de vida e saúde, não só saúde, educação, lazer, né? A cidade tem essa ideia. Inclusive, muitos donos de propriedades do campo estão enfrentando um problema que os mais jovens não querem mais ficar no campo. E estão querendo ir para a cidade. Cidade, tem festa, tem barzinho, tem cinema, tem teatro, tem música, né? Então a cidade, ela seria um lugar de melhor qualidade de vida, né? Então muitas pessoas buscam a cidade por isso. Outra questão, nós vimos na semana passada, né, na aula anterior, que a cidade, ela tem maior perspectiva de emprego, porque ela apresenta maior gama de emprego, né? E claro, um dos principais fatores, que é a educação. Na cidade se encontram os grandes centros de pesquisa, as instituições de ensino, faculdades, enfim, né? Então são fatores de atração que a cidade exerce sobre o campo, que fomenta todas essas outras formas de migração, seja elas internas ou externas, tá? Só para relembrar, na aula passada também, eu mencionei que depois da Revolução Industrial, houve uma alteração. Até a Revolução Industrial, tínhamos a maior parte da população vivendo no campo. Depois, a maior parte da população, a partir da Revolução Industrial, começa a viver na cidade. Por quê? Porque a indústria precisa de trabalhador, o trabalhador precisa de moradia, a cidade acaba crescendo, né? O espaço rural, então, ele se torna apenas um fornecedor de matéria-prima, né? Aquele exemplo do algodão, né? O agricultor planta o algodão, a indústria transforma e depois revende lá na cidade, né? Então, a matéria-prima vem do campo e a cidade se torna um fornecedor de produtos industrializados, de comércio e também de prestação de serviços. É isso lá no século XVIII. Já no século XIX, o processo de urbanização, ele está crescendo cada vez mais. Existe uma demanda por trabalhadores, né, que começa a crescer, porque as indústrias também começam a crescer. Lembrando que a Revolução Industrial, ela começa no século XIX, na Inglaterra, depois vai para a França, vai para Estados Unidos, Alemanha, Japão, né? Então a gente vai ter centros urbanos crescendo cada vez mais, vilas operárias crescendo cada vez mais, e aí o espaço urbano tende a crescer, né? A presença das fábricas reorganizou esse espaço urbano, né? Por quê? Porque nós temos o início da estruturação das grandes cidades industriais. Londres é uma delas, né? Já que a Inglaterra foi a primeira, né? Foi o berço da industrialização. Então a cidade, ela acaba se adaptando à fábrica, né? Lembra, ainda citei o exemplo, né? As indústrias aí em Palmas, elas estão hoje no centro da cidade, mas no início elas estavam fora. A cidade cresceu tanto que hoje as indústrias, isso não é um exemplo só de Palmas, mas de vários outros municípios, onde a fábrica hoje está no meio de grandes bairros, enfim, coisa que não era assim. Então, uma reorganização do espaço a partir do processo de industrialização, né? Então, já lá no século XX, sendo século XIX, né, a gente vai ter o processo de urbanização com um aumento cada vez maior da população que vive nas cidades. As migrações, né, elas fazem com que os moradores do campo migrem para a cidade, porque aí a Revolução Industrial, ela está influenciando cada vez mais a agricultura, ou seja, as máquinas estão se tornando cada vez mais complexas, substituindo cada vez mais o trabalhador do campo, né? Então, a migração, ela vem como um fator de repulsão, né? Ou seja, repulsão como fator de causa, melhor dizendo, porque a máquina substitui o homem tem que buscar uma outra forma de sobrevivência e ele vai para a cidade. Cidade essa que se transforma numa concentração de atividades mais do setor secundário e terciário, né? Já no século XXI, grande parte dos países do mundo tem a sua maior população vivendo nas cidades, né? A gente está vivendo esse período onde as cidades estão crescendo ainda mais, né, partindo de uma premissa de desenvolvimento técnico, cultural, econômico, enfim. A população urbana mundial, por exemplo, superou a população rural lá na China, que é a maior população do mundo, 1,4 bilhão de habitantes, e a maior parte dessa população já está vivendo no espaço urbano. Ali 2007, 2008 foi um momento interessante onde ocorreu essa transição, essa migração da população
mais vivendo na cidade do que, digamos assim, no campo. Isso pensando na perspectiva chinesa, né? Eu uso a China porque é a maior população do mundo, então ela acaba sendo uma referência para nós, tá? Um dos temas que vocês pesquisaram foi a geografia das redes, né? Ou rede urbana, né? Um dos personagens da geografia mais importantes é o Milton Santos, geógrafo brasileiro de reconhecimento internacional, e ele trabalha a geografia das redes, né? E aí ele diz que as redes, elas podem ser... O que que é uma rede, né? A rede um ponto de conexão de várias informações, né? E quando a gente fala de rede urbana, a gente fala de uma conexão entre as cidades, entre as pessoas, entre serviços, entre políticas, todo esse aspecto. E, segundo Milton Santos, a gente pode entender a geografia das redes a partir da sua materialidade, ou seja, da sua forma. Ou seja, essa geografia das redes, ela se apresenta como um sistema integrado de fluxos, né? E fluxos do quê? Energia, matéria e informação. Principalmente informação agora no século XXI, né? E isso se manifesta territorialmente, ou seja, hoje as fontes de energia são essenciais para a nossa sobrevivência. A matéria, o que seria essa matéria? Tudo que nós utilizamos, né? Também é essencial, e isso tudo se comunica através de fluxos de informação, né? Então, quanto à sua materialidade, a gente vai entender a geografia das redes como algo que pode ser palpável, inteligível, né? E representativo dentro da nossa própria construção de sociedade, tá? A geografia das redes, ela também pode ser vista quanto ao seu conteúdo, ou seja, quanto à sua essência. A rede, quando a gente fala de rede, ela adquire uma dimensão que é social, porque ela está inserida dentro das sociedades, política, porque as políticas públicas influenciam na construção das redes urbanas, das redes de comunicação, das redes de interação, né? E também influenciam na subjetividade das pessoas, porque nós somos influenciados e cada pessoa vai interagir de uma forma perante as informações, perante o espaço onde vive, né? Então, as pessoas, elas se conectam de diferentes formas hoje, e a cidade, através das suas redes, faz com que essas pessoas atuem como construtoras da sua própria identidade, ou seja, as cidades se tornam pontos de referência, né? Uma das principais modificações para esta compreensão, para esta leitura do espaço, foi a Revolução Científica, que vai ocorrer a partir do século XXI, a partir da evolução da Revolução Industrial. A gente sabe que a gente passou pela primeira, pela segunda, pela terceira Revolução Industrial, em alguns casos. Essa terceira revolução é a Revolução Técnico-Científica, onde o mundo globalizado ele está conectado através de cabos de fibra ótica e satélites, ou seja, nós temos o mundo na palma das nossas mãos graças a uma rede de comunicação que se baseou na internet, né, que é transferida por cabos de fibra ótica e pela leitura dos satélites, que nos dão uma leitura de mundo cada vez mais complexa. Esse meio técnico-científico que atua, digamos assim, a partir das redes, né, esse meio técnico-científico ele está instituído a partir de redes de alta tecnologia, ou seja, as redes de comunicação, elas atuam como fatores de ligação, né? Ou seja, tudo está conectado, as cidades estão conectadas, as pessoas estão conectadas, né? E os fluxos, não só de informação, mas também os fluxos financeiros estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia, tá? Essa revolução, né, industrial ou revolução técnico-científica, ela atua dentro do nosso mundo, né, propiciando uma leitura do espaço não só urbano, mas também rural, através das suas conexões, né? É por isso que a gente faz essa leitura, espaço urbano, espaço rural, são interdependentes, né? O espaço rural hoje ele depende das tecnologias que são criadas no espaço urbano, mas o espaço urbano depende do resultado da implantação dessas tecnologias no espaço rural para a sua própria sobrevivência. Então, existe uma relação de interdependência dentro desse nosso mundo que tem que ser feita a partir do fluxo de informações, fluxo de capital, fluxo de dados, né? Tudo está armazenado e pode ser interpretado de diferentes formas. Nós vimos na aula anterior os conceitos de megacidades, cidades globais, conceito de hierarquia urbana e rede urbana, né? O que nós entendemos como rede urbana?
que tudo é cíclico e está conectado, né? Lembra lá que as megacidades são aquelas cidades com mais de 10 milhões de habitantes, né? As cidades globais são aquelas cidades que são reconhecidas no mundo todo. Londres, França, Nova Delhi, São Paulo, né? Sydney, né? São grandes cidades reconhecidas internacionalmente, né? Por isso elas são globais. São centros de alta tecnologia, centros de referência no entretenimento, na saúde, nos sistemas financeiros, tem presença de grandes instituições financeiras, bolsa de valores, grandes bancos, grandes sedes de indústrias, né? Tudo isso está dentro das cidades globais, né? E essas megacidades, né? Essas cidades globais, elas fazem parte do que nós chamamos de rede urbana, né? E essa rede urbana, ela está dentro de um contexto que a gente pode fazer uma leitura desse contexto a partir de uma hierarquia. Qual é o nível mais alto, né? A metrópole mundial. Né? O que é essa metrópole mundial? Vindo lá do conceito básico de urbanização, metrópole é o resultado da união física horizontal de 2 ou mais municípios. Essa metrópole é o resultado da união de vários municípios, ou seja, várias informações, vários fluxos, né? E essa metrópole mundial ela vai ser reconhecida internacionalmente, por exemplo, São Paulo, né? Londres, né? São metrópoles mundiais, né? Quase que cidades globais, né? Dá para a gente dizer. A metrópole nacional é aquela que tem influência dentro de um território, de um país, né? São Paulo é a nossa grande metrópole nacional. Aí nós temos as metrópoles regionais, que são aquelas que influenciam regiões. E aí eu posso colocar, por exemplo, na região sul, como uma metrópole regional, Curitiba, né, como um exemplo, né? Temos as capitais regionais. Curitiba se enquadra também aqui, né? Florianópolis se enquadraria aqui também. E temos os centros regionais, que são aqueles pontos de diversificação também, né? O centro regional a gente poderia colocar aqui na nossa região sudoeste, pensando na região sudoeste do Paraná, Pato Branco, Francisco Beltrão, né? Ou podemos pegar também Foz do Iguaçu, por exemplo. Alguém ia falar alguma coisa? Cascavel também, professor. É um centro regional, daria também, né? Também poderia se enquadrar dentro deste contexto, pensando na nossa região, lógico, né? Daí é no oeste, daí, né? Isso. Então vamos entender então que as cidades elas apresentam relações de interdependência e estão conectadas. Então as cidades globais, né, que é um exemplo mais prático para nós, elas concentram as sedes das grandes empresas transnacionais, né? Então São Paulo, o nosso exemplo aqui pensando em Brasil, são centros de produção e transmissão de alta tecnologia. Então tudo que é voltado, a gente pode colocar tecnopolos, né, como centros de alta tecnologia e empresas que também produzem alta tecnologia, né, ofertam serviços especializados. Uma questão aqui é que quando a gente fala de cidades que apresentam centros de transmissão e produção de alta tecnologia, essas cidades também são centros de geração de empregos mais complexos, ou seja, locais que podem exigir uma formação mais avançada dos indivíduos. Quanto mais a nossa sociedade cresce tecnologicamente, mais complexa ela se torna e mais complexas são as formas de prestação de serviço, ou seja, a formação que vocês vão ter que ter daqui para frente é cada vez maior, porque existe uma complexidade maior nas prestações de serviço. O cara que dizia que queria ser caminhoneiro antigamente, porque era só dirigir, não tem mais essa, porque se vai entrar um cara ali que é acostumado a lidar num Fenemê ou num Ford antigo, esse cara entra dentro de um caminhão atual, o cara não consegue tirar do lugar, porque você tem que desbloquear o caminhão, você tem que ter o GPS, tem o computador de bordo, tem várias coisas que, pelo menos um conhecimento básico de informática, o cara vai ter que ter. Então, quanto mais a sociedade evolui, mais complexa ela se torna, né? E pensando em cidades globais, e pensando na nossa sociedade, nos fluxos de informação, tecnologia, os fluxos financeiros também fazem parte das cidades globais, porque elas apresentam grandes estruturas financeiras por onde transitam aí os fluxos de capital e também de mercado internacional. Antes, para você fazer uma negociação, você tinha que sair do lugar e ir até lá onde você quer fazer a negociação. Agora não. Você simplesmente pode
fazer uma videochamada entre diretores de empresa para uma reunião, você pode simplesmente fazer uma compra, né, de ações, por exemplo, para fazer parte de uma empresa utilizando uma corretora, enfim, né, os fluxos de capital, as relações financeiras, elas evoluíram e evoluíram muito, né, e é interessante que no Brasil agora a Bolsa de Valores ela se tornou, né, um ponto de referência, porque tem muitos brasileiros hoje entrando nesse cenário financeiro que antes era limitado a meia dúzia de pessoas, porque Bolsa de Valores era uma coisa que para brasileiro não funcionava, né, digamos assim. Hoje não, os fluxos de capital eles estão cada vez mais inseridos neste cenário, né, tecnológico, né, por exemplo. Hoje a Bolsa de Valores do Brasil, como de referência, é a B3, né? Então todas as transações econômicas grandes acabam perpassando por lá, de certa forma, né? Não todas, mas usando como um exemplo, né? As cidades, elas atuam também como geradoras de um processo que nós chamamos de terceirização, né? O que é essa terceirização? É o crescimento massivo do setor terciário, né? Então, primário, agricultura, pecuária, extrativismo, indústria como setor secundário e o setor terciário, a prestação de serviço. A cidade se transformou num ponto de terceirização, né? Ou seja, hoje a maior parte da população mundial atua no setor terciário, né? Setor de prestação de serviços. Vocês viram que no campo a mão de obra reduziu, então o número de pessoas no campo reduziu. A indústria está também se tornando mais complexa, né? Então, uma máquina substitui vários trabalhadores na indústria também, o que acaba colocando, digamos assim, a população para atuar mais no setor terciário também, né? Então, loja, supermercado, farmácia, centros de advocacia, escolas, bancos, tudo isso é setor terciário. Então, a maior parte da população está atuando no setor terciário hoje. Então, há um deslocamento em massa de trabalhadores do setor secundário e do setor primário para este que nós chamamos de setor terciário, né? Por isso que a gente fala de um crescimento massivo do espaço urbano. E quando, né, eu falo de um crescimento massivo do espaço urbano, automaticamente eu estarei falando de um conceito que a gente chama de macrocefalia urbana. O que é macrocefalia urbana? É quando uma cidade dentro de um país acaba concentrando a maior parte da população, ou seja, você acaba desequilibrando a funcionalidade da hierarquia urbana nacional, porque quando a gente fala de hierarquia urbana, né, a gente fala de cidades que apresentam maior ou menor influência dentro das suas regiões, dentro dos seus países, enfim. Né, você tem lá a metrópole nacional, metrópole estadual, metrópole regional, né, centros subregionais, enfim, você tem uma hierarquia, né? Quando a gente fala de macrocefalia urbana, essa hierarquia ela é quebrada porque você cria um desequilíbrio funcional, né? Ou seja, uma grande cidade, ela vai abrigar ali a maior parte da população, né, ou grande parcela da população dentro do seu território, desequilibrando as demais cidades. Exemplo clássico aqui, macrocefalia urbana no Uruguai, né? Montevidéu, né, por exemplo, concentra 40% da população, né, uruguaia, né? Enquanto que 60%, olha, 40% de uma população de um país é muita gente para estar dentro de uma única cidade. Exemplo clássico aqui também, Guatemala, região da cidade da Guatemala, 68% da população está centralizada apenas na cidade da Guatemala, 32% do país em outras cidades. Então você tem um exemplo clássico aqui de crescimento massivo de um único centro urbano em relação às outras, né? O que faz com que as políticas públicas acabem sendo concentradas aqui ou que essas políticas públicas não consigam funcionar adequadamente pelo alto crescimento populacional, pela grande expansão e velocidade dessa expansão urbana. Então, a macrocefalia urbana é esse fenômeno onde uma única cidade acaba concentrando o maior número populacional e as políticas públicas acabam tendo que ser projetadas para esse grande centro. É um problema, porque aí você tem uma expansão massiva da periferização, da favelização, né? Fenômenos como a gentrificação, que é essa
digamos assim, expulsão da população mais pobre dos centros urbanos em direção às áreas periféricas, né, por conta de um processo de verticalização e de valorização do centro da cidade, né, são fenômenos que ocorrem em ambientes onde você tem a macrocefalia urbana ocorrendo, né? Então, aí você tem vários problemas, né, dentro deste contexto, né? E aí, quando a gente fala das redes urbanas, a gente ainda acaba voltando para esses conceitos, né? Como o conceito de metrópole, que é o resultado da conurbação de cidades centrais com as suas cidades vizinhas. Então, essas metrópoles, elas se tornam centros de referência e de polarização mundial, né? Então, as metrópoles, elas têm uma capacidade atrativa, ou seja, recebem fluxos de pessoas, de mercadorias, de capital que vem das cidades vizinhas. Então, essa é uma referência, né? E aí, quando você fala, né, de metrópoles, a gente acaba caindo nesses outros três conceitos, né? Só para a gente relembrar, a região metropolitana é aquela cidade central e as cidades que estão no seu entorno, né? Então, uma região metropolitana, ela agrega um conjunto de municípios que estão ligados, né, ou seja, integrados socioeconomicamente. Por exemplo, São Paulo, que é o que está atrás aqui da imagem desse slide. São Paulo lá tem São Paulo, Santo André, São Caetano, Diadema, São Bernardo, Barretos, enfim, você tem várias cidades, né, que estão conectadas a um centro que é a cidade de São Paulo, né? Inclusive, São Paulo, se eu não me engano, do ponto de vista de território, a cidade de São Paulo em si, ela é menor que o município de Palmas, né? Então, só que São Paulo é o centro de polarização e a região metropolitana é aquela que está no seu entorno, né? Então, basicamente, uma região metropolitana é um conjunto de municípios que estão integrados, que estão contínuos, ok? As megacidades, quando você tem uma região metropolitana que cresce cada vez mais, essas megacidades acabam sendo, então, aquelas cidades com mais de 10 milhões de habitantes, né? A gente viu que São Paulo tem mais de 20 milhões de habitantes, então já é uma megacidade, né? E a megalópole é quando você... mais... Oi, pode falar. Não, professor, tava o microfone ligado, mas depois eu falo. Ah, tá. Não, tranquilo. Então, as megalópolis, pessoal, elas são o resultado da união de duas ou mais metrópoles. Então, megacidades, 10 milhões de habitantes. Megalópole, a conurbação, eu diria, de duas ou mais metrópoles, até que se formem ali um grande complexo, um grande eixo urbanizado ininterrupto. Ininterrupto por quê? Porque você acaba tendo redes de transporte que ligam todas essas cidades, né? Você tem ali sistemas educacionais, sistemas de saúde que acabam sendo integrados por políticas públicas, pensando já na organização desse espaço urbano, né? E aí a gente tem dentro das cidades, né, essa estrutura, né, urbana, mas que também apresenta regiões específicas, né? E a gente tem os chamados cinturões verdes, nós temos dentro das cidades as periferias, temos também os subúrbios, né? O que é o cinturão verde? São pequenas faixas rurais situadas em meio ao entorno das cidades. Cada vez mais difícil de você visualizar isso, né? Então, os cinturões verdes são aquelas áreas, pequenas áreas agrícolas que você acaba vendo ali próximas das cidades, né? A periferia, geralmente é aquela região mais afastada do centro da cidade, ou seja, aquela região com menor visibilidade, né, do que as áreas centrais, e muitas vezes acabam tendo condição de dependência e subalternidade, ou seja, aquela região que é extremamente dependente das políticas públicas e são áreas menos valorizadas, áreas mais pobres, onde você tem esta população de menor poder aquisitivo vivendo. O subúrbio, ele traz para nós uma visão de uma região intermediária, que não é aquela área pobre, né? Muitas vezes não tem nada a ver com uma área mais pobre, não está estritamente dentro do espaço urbano, né, porque ela pode estar ali entre o espaço rural e o espaço urbano, né, então ele não está necessariamente associado a uma condição socioeconômica, até porque nos subúrbios você acaba tendo muitas vezes grandes mansões, população ali com maior poder aquisitivo que acaba escolhendo viver no subúrbio para fugir do grande movimento do espaço urbano, mas ao mesmo tempo não quer estar distante desse espaço urbano, então você tem
no subúrbio uma região intermediária ali entre a área urbana e o espaço rural, podendo conter ali população de alto poder aquisitivo, tá? Aqui a gente tem alguns outros conceitos, mas esses conceitos a gente vai trabalhar daqui para frente. Pessoal, alguma dúvida com relação à rede urbana e hierarquia urbana? A rede urbana, então, basicamente está diretamente relacionada àquela questão, né, da conexão entre as cidades, né? Ou seja, as cidades estabelecem relações de interdependência, relações de troca entre si. E aí você entra na questão do fluxo de pessoas, fluxo de informações e fluxo de capitais. Quando a gente fala de hierarquia urbana, a gente está falando de cidades que exercem maior ou menor influência, isso do ponto de vista global, nacional, estadual, regional, enfim. A hierarquia urbana, basicamente, ela está diretamente relacionada à capacidade, né, que cada cidade tem de apresentar condições educacionais, condições de emprego, condições econômicas específicas. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Tem? Acho que por enquanto tá tudo certo, professor. Beleza, então. Ok. Eu vou parar o espelhamento e parar a nossa gravação também.